Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. A especialidade da pessoa infeliz é apontar defeitos. É uma forma de amenizar a frustração de não saber alcançar o melhor de si. Por ser incapaz de realizar-se sendo quem é, por não ter vivido o aprendizado de reconciliar-se com os limites que carrega, ocupa-se em delatar o que considera imperfeito nos outros. Mas este texto não é para nos fazer pensar nos infelizes que cruzam o nosso caminho. O propósito é outro, é fazer-nos pensar na frequência com que reproduzimos, na parcela de mundo que nos diz respeito, as regras dos infelizes. Então nós precisamos diariamente zelar para que a gente não se transforme esse lugar de mágoa, de ressentimento, de rancor. Crie a imunidade espiritual para que a maldade do outro não venha morar em você. Volto a dizer, somos territórios preciosos demais para guardar o lixo dos outros, a maldade dos outros. E precisamos ser honestos demais para que essa maldade, esses lixos não cresçam também dentro de nós, para que nós não façamos com o outro a mesma coisa. De repente, passar lá para jogar o lixo, para deixar a nossa insatisfação, para deixar a nossa frustração, para deixar a nossa tristeza. Porque não é assim que a gente se cura. Ninguém se cura atacando o outro. A gente se cura quando a gente se volta para dentro de nós e descobre o porquê temos tanta necessidade de atacar aquele que atacamos. Acho que nunca fomos tão gado, tão mecânicos na condução de nossas vidas como nos dias de hoje. Eu, vida de gado, povo marcado, povo infeliz. Zé Ramalho tem razão. Então hoje, o nosso estilo de vida, quando eu digo que Deus precisa nos curar, porque Deus nos cura de acordo com a doença de cada tempo. Jesus curou muito leproso, que era uma doença muito típica daquela época. Hoje que a gente tem muito menos leprosos. A gente quase nem vê mais a lepra, né? Graças a Deus. Jesus curava enfermidades que eram próprias daquela época. E se hoje, minha gente, nós podemos eleger uma enfermidade que seja comum a todos nós, é justamente a nossa incapacidade de reflexão. É o nosso excesso de dispersão. Eu tenho falado muito sobre isso. Fica cada vez mais difícil ter vida interior nos dias de hoje. Porque a vida interior é um voltar-se para dentro. É um olhar que vai no oposto do que nós costumamos fazer. Nós estamos sempre voltados para fora, preocupados com o que estão dizendo. Cada dia é uma notícia que nos deixa ainda mais desanimados. Como é que nós vamos viver uma vida interior se nós estamos estimulados a ficar para fora o tempo todo? A gente não sabe nem mais fazer silêncio. Voltar a Deus é você de maneira muito especial voltar a você. É você de aceitar o confronto pessoal, de sondar-se com verdade. Por que eu tenho esse sentimento de rejeição por essa pessoa? Por que eu alimento com tanta facilidade esse rancor, essa mágoa? Aceite as perguntas e não tenha medo delas, não. Esse chegar em você, que às vezes nós precisamos ir até para o terapeuta para fazer isso, tamanha a nossa inabilidade em chegar a nós, em nós. Nós vamos pagar terapeuta, não estou dizendo que é problema não, assim, às vezes nós precisamos de ajuda terapêutica sim. Mas pelo amor de Deus, essa primeira terapia, quem precisa aplicar é você. Esteja em você, conheça-se. Seja capaz de mergulhar nos seus sentimentos e compreendê-los. Por que você se sente tão inseguro em relação a esta ou aquela pessoa?
problema é dela ou é seu? Distribua honestamente as peças do tabuleiro no jogo da vida. Isso é estar em Deus. Isso é ter a sabedoria que nos chega pela espiritualidade. E você começa a ficar mais lúcido em relação a todo o processo. Por exemplo, quando você se ocupa do que o outro está pensando de você, geralmente você se esquece do que você sabe a seu respeito. Pronto, aqui que está. Não é o que o outro pensa sobre você que tem que ser determinante. É o que você pensa de você mesmo. E aí, muitos sofrimentos nascem daquilo que eu penso sobre mim. Se eu me acho um incapaz, porque alguém um dia me disse isso e eu acolhi, se eu me acho uma pessoa ruim, se eu me acho uma pessoa feia, eu dificilmente vou ter condições de superar isso que eu acho de mim, porque eu estou alimentando este pensamento. Quantas vezes nós também, vivendo a necessidade de superar uma escravidão, não conseguimos porque estamos rodeados de pessoas que nos mandam ficar quietos. Às vezes até bem intencionadas. Para de incomodar, se ajeite com isso que Deus está lhe dando. Você tem que se conformar. Às vezes são vozes que no fundo acabam sendo diabólicas, porque nos retiram a possibilidade da superação, porque nos acomodam. Deixa por isso mesmo. Não estou dizendo que na vida a gente tenha situações que a gente de fato tenha que deixar por isso mesmo. Mas superar um processo de escravidão, não. Nós não podemos parar nas vozes que querem nos calar, que querem nos impedir de sair, de ir adiante, de vencer aquilo que precisa ser vencido em nós. Então vamos só recapitular. A minha atitude é um fruto do que eu penso e do que eu sinto. Se eu estou alimentando pensamentos ruins, injustos, aí você pensa tudo aquilo que é ruim: mentira, infidelidade, maldade. Se o meu pensamento está nutrindo isso dentro de mim, ele está então julgando sentimentos também ruins, que vai me colocar numa oposição, que vão me colocar numa oposição em relação às outras pessoas. E sem perceber eu me torno um instrumento do mal. Quando nós falamos dos outros, quando nós falamos mal dos outros, nós estamos falando muito mais de nós do que deles. Então, quando nós nos tornamos especialistas em gritar para que o outro não vá, para que o outro não faça, para que o outro não alcance o melhor de si, nós estamos reproduzindo o que há de mais diabólico na vida. Descuide de você para você ver o monstro que você se torna. Eu sempre digo isso. Nós que somos religiosos, nós que vivemos uma experiência de Deus, porque publicamente dizemos isso aos outros. Não estou dizendo que aquele que não diz não viva. Estou dizendo eu, no meu caso. Você já imaginou que contraditório seria se nos meus bastidores eu fosse uma pessoa maldosa? Se eu não tivesse capacidade de reconhecer os meus erros? Se eu prejudicasse João Paulo conscientemente, mesmo sendo padre? Isso acontece muito. Uma casca religiosa para esconder maldades vergonhosas. Jesus falava isso de forma magnânima. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Jesus fala? Todas. A verdade é todo o processo de revelação, tudo aquilo que nos faz ter contato com o essencial. Então, as verdades que nós precisamos descobrir são aquelas que nos envolvem, a verdade do outro, é aquilo que no outro ainda é misterioso para mim, que às vezes é misterioso para ele também. A minha verdade pessoal, a verdade sobre um determinado acontecimento, a verdade sobre a história. Nós precisamos estudar a história.
Nós precisamos conhecer as nossas origens. Não tenha medo de dizer o que você precisa dizer. Verbalize. Procure um lugar, procure alguém que tenha condições de lhe ouvir. Quem sabe assim você vai descobrir que aquilo que você está enfrentando não é tão grande quanto lhe parece. Às vezes a visão do outro corrige a visão equivocada que você está tendo da vida. Às vezes a visão que você está tendo não está lhe favorecendo, porque ela é distorcida pelo medo que você sente. Você sente medo e naturalmente olha para a sua dificuldade e a interpreta muito maior do que ela é. De repente o outro vem porque enxerga de um outro ângulo e lhe diz: não é tão grande assim quanto você pensa que é. Não é tão pavoroso quanto lhe parece ser. E aquilo é libertador, porque lhe proporciona uma nova forma de enxergar. Minha gente, o pensamento é a nossa matriz, o resto é filial. E nós, quando nós temos esse sofrimento psicológico, a gente sofre por causa daquilo que a gente está pensando. O que é que alimenta o sofrimento psicológico? O pensamento. A gênese do sofrimento psicológico é aquilo que a gente pensa. Pode observar. Quantas vezes você ficou sofrendo por aquilo que você estava pensando? O pensamento é a fonte de toda dor. Psicológica é. E muitas vezes você tem o pensamento atingindo o seu corpo por causa da força que ele tem. Se você tem ansiedade, você vai fazer um discurso e você está pensando no medo que aquele discurso lhe traz. E você permite que aquele medo lhe domine. Isso é, você alimentou o pensamento. Eu estou com medo. Você está alimentando o medo através do seu pensamento. Você começa a ter dor de barriga. Não é assim? Você começa a ter dor nas pernas, você começa a ter dor nas costas, porque você vai ficando tenso. Você joga toda a sua atenção no pescoço. Enfim, o pensamento atingiu o seu corpo. Muitas vezes o que acontece conosco é isso. Em quantos problemas você se envolveu, perdeu a sua paz, perdeu a sua concentração, desarmonizou você, acidificou o organismo, como eu gosto de dizer, aquela descarga de coisas ruins dentro de você, para uma situação que, se você estivesse um pouquinho escondido, tudo teria se resolvido sem até mesmo que você tivesse conhecimento daquilo. Sim, a facilidade com que a gente manda uma mensagem para o outro, e às vezes até a crueldade do horário que nós escolhemos mandar. É cruel. Às vezes você tem um assunto, você pode perfeitamente esperar amanhecer o dia, mas o espírito de porco que ronda-nos e que fica ali cavucando do nosso lado, coça no seu dedo e você vai e escreve aquele assunto que você sabe que tirará o sono, ou aquela crítica, aquela palavra amargurada, doída, e você manda. Qualquer bobagemzinha a gente quer comunicar o outro, tirar a paz do outro. É impressionante como às vezes eu estou aqui diante de um problema, eu sei que eu posso construir a solução deste problema antes de perturbar uma multidão de pessoas que estão ligadas a mim, mas eu faço questão de esparramar a notícia ruim, eu faço questão de tirar a paz de um monte de gente. Por quê? Eu estou viciado em fazer isso. Não é nem mais uma maldade, não. É um comportamento que já não é mais livre. Isso é muito interessante a gente prestar atenção. O meu comportamento, eu o tenho de forma livre ou eu tenho de forma condicionada? Que nem sempre o nosso jeito de ser é livre. Porque quando é que o meu comportamento é livre? Quando eu estou consciente e diante da consciência que tenho, eu escolho fazer aquilo. Minha gente, o meu comportamento hoje, reativo, ele é muito pouco livre, porque eu estou condicionado a tê-lo.
E quanto mais eu o reproduzo, menos livre eu fico para decidir não reproduzi-lo. Quantas vezes, por questões familiares, eu também fui. Sabe aquela olhadinha que você dá no celular na hora que levanta de madrugada para fazer um xixi? Isso é coisa do diabo, não faça isso mais. Antes tinha aquela desculpa que é para orar a hora, né? Aí eu me lembro que um dia tinha lá uma mensagem de um parente. Às 3 horas da manhã, acordei para fazer um xixizinho, olhei aquela... Meu amigo, não, quem dera. Quem morreu? Quem dera. É um pouco pior. Porque se morre a gente velho enterra. O problema é quando aquilo provoca um mal-estar em você, de mágoa, de desrespeito, de ressentimento. Aí a pessoa morre de outro jeito para você, o que é pior. Quantas vezes a gente se desrespeita assim? Quantas vezes eu fiz isso com pessoas que eu amo? Ao invés de esperar amanhecer o dia, o dedo coça, você não domina a ira, quer saber? Eu vou mandar agora. Tudo porque temos pressa. Tudo porque não sabemos lidar com o momento presente. Tudo porque nós estamos cheios de falsas urgências que estão nos adoecendo muito, muito. A nossa relação com o tempo, ela nos adoece. Padre, como é que nós podemos solucionar isso? Também estou aprendendo. Uma coisa que tem dado muito certo para mim, que está me ajudando muito a viver nos últimos tempos, é justamente no momento em que eu percebo que a pressa do outro está prejudicando a minha vida, eu barro, eu seguro, eu coloco limites. Sim, hoje mesmo. Eu tenho que responder com pressa, então não quero. Se tem de ser na pressa, se eu não tenho o direito de refletir, claro que muitas coisas são urgentes mesmo. Mas quando você percebe que você precisa exercer o direito de escolha, não abra mão disso. Não permita que a pressa do outro se torne sua. Nós estamos ficando todos doentes por causa dessa pressa. A vida é um processo, é uma caminhada. Eu saio de casa para chegar a um lugar, só que eu tenho que lembrar que o caminho já é um lugar. Lacan dizia que é o desejo que nos move. Tá bom, então eu vou identificar que esperar pela festa também é bom, porque você cria uma motivação interior. E vai chegar algum momento, vai ter situações em que a festa não será nada perto da alegria das esperas. Foi muito melhor esperar por ela do que a festa necessariamente dita. Isso acontece. Às vezes aquilo que eu esperei me deixou muito mais feliz do que aquilo que foi a realização do que eu esperei. Nós estamos ansiosos em relação às pessoas. Às vezes o outro acabou de chegar, você já classificou como antipático. Nem conviveu. Aquele saber apressado, sabe? Que é tão desgastante isso. Nos priva tanto, porque é a inaptidão de viver o tempo que você está tendo. Calma, deixa a pessoa chegar. Se depois você não gostou, você continua tendo o direito de não gostar. Mas dê a oportunidade de saber, porque pode ser que você fique no prejuízo. Pode ser que seja uma pessoa adorável, que você fica privada de conhecer, de conviver, porque você se apressou em classificá-la como desagradável. Às vezes nós que vivemos em comunidade, então, meu Deus do céu, como isso é perigoso. Como é perigoso dentro das comunidades religiosas, dentro dos conventos, dentro dos seminários, a gente ser paralisado por aqueles que têm ciúmes, por aqueles que têm inveja, e que em nome de um amor por nós, ficam nos tolhindo. E às vezes usam até a imagem de Deus para fazer isso. Dizem que rezou e que Deus disse que não era para a gente fazer isso, fazer aquilo.
Quantos de nós que tínhamos desejo de estudar, de aperfeiçoar o nosso conhecimento, não o fizemos, porque esbarramos na inveja dos outros, dos nossos superiores, dos nossos colegas que convivem com a gente. Então precisa ter muita sabedoria para saber se aquela voz que nos cala, ela está de fato nos orientando para uma obediência que vai fazer bem a nós, ou se aquela voz está estando a serviço de uma força que nos paralisa e que não nos permite ir além.